Fala, queridos, graça e paz, glória, que bom que você está aqui, Pastor Elias Apeles, falando aqui com vocês, e esse vídeo é parte de um desafio de oração que nós temos para casais, 30 dias de oração, para cada dia uma pílula de oração e uma porção das escrituras, vídeos de 10 a 15 minutos de aula por dia, para que todo casal esteja ajustado à palavra de Deus. Talvez você me veja falando assim, nossa, mas como ele está empolgado com isso, é que eu estou vendo muitos casais sendo transformados pelo poder da palavra de Deus. Bom, você sabia que isso anula o potencial do sexo dentro do casamento? Pois é, eu quero falar com você sobre esse tema tão polêmico dentro do casamento. Claro, eu não vou entrar em detalhes pormenores, isto está lá no nosso curso, né, para casais, na nossa plataforma, o link está aqui, se você quiser acessar depois é só correr lá, tá bom? E participar do desafio, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, eu já peço a você, nós estamos em uma crise no Brasil. Eles estão tentando resolver a crise econômica, estão tentando resolver a crise política, a crise, tantas crises no Brasil, mas eu falo para você, a maior crise que nós estamos vivendo hoje é a crise familiar. E eu me levantei junto com a minha esposa, a pastora Suzy, levantamos essa bandeira, porque nós acreditamos no sagrado matrimônio, nós acreditamos na família, nós acreditamos que o lugar mais próximo, o ambiente mais próximo do céu é o casamento, é a família. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas. Bom, dentro do casamento, todos nós sabemos, né, que nós passamos por problemas, passamos por lutas, passamos por dificuldades de comunicação, temos, né, possíveis discussões, às vezes não tem concordância, às vezes a forma como vai discutir isso é tudo tão agressivo, tão gritante, né, que acaba machucando, ferindo o companheiro, a companheira. Há alguns textos que eu quero tratar com vocês aqui, e o primeiro texto está em Colossenses, capítulo de número 3, Colossenses. Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, se você achar que deve também, quiser acompanhar, tá bom? Pegue aí a sua Bíblia. Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Primeiro texto, tá? Bom, vamos lá? O texto assim, vós, tá? Ó, primeiro texto. Colossenses, capítulo de número 3, verso 18. Diz assim, vós mulheres estáis sujeita a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Eu também gosto muito quando Paulo escreve a respeito disso aos Efésios, capítulo de número 5, Efésios, capítulo de número 5, nós vamos falar sobre coisas que podem atrapalhar aí o sexo no casamento, tá bom? Em Efésios, capítulo de número 5, o versículo de número 22 e 22, tá bom? Vamos ler só o 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Né? Às vezes nós temos essa dificuldade, né? Mulheres que acabam querendo assumir o controle da situação, e na verdade, mulheres, Deus não criou o feminismo, tá bom? Deus não criou o machismo. Essas coisas são narrativas que nós vemos na sociedade. Tá? E às vezes nós estamos nos adequando a esse formato, a essa cultura terrena, quando na verdade nós precisamos trazer o céu para a terra. Então, presta atenção, as mulheres, elas precisam, né, estar sujeitas ao marido como ao Senhor. Não é? Então, às vezes eu pergunto, né? Às vezes você percebe dentro do aconselhamento que existe esse tipo de deformidade na vida da esposa, e eu pergunto, você tem algum problema em se sujeitar ao Senhor? E ela diz, claro que não, pastor, não tem nenhum problema em se sujeitar a Jesus. Eu falei, então qual é o problema em se sujeitar ao seu marido? A Bíblia está dando aqui mandamentos, e esses mandamentos
precisam ser cumpridos. Talvez você já está pensando, pastor, mas não é assim, e relacionamentos abusivos, e é sobre isso que nós estamos tratando, tá bom? Eu só estou lendo o texto, eu ainda não cheguei aonde você quer que eu chegue. Agora, isso falando para as mulheres. Então, quando não há essa sujeição, quando não há essa submissão, e submissão aqui não é um rebaixamento da mulher dentro da relação, não é nada disso. É uma submissão, estar debaixo de uma missão. A mulher, ela tem uma missão na vida do esposo. Agora vamos aí para Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 19. Vamos voltar lá para Colossenses, capítulo 3, verso de número 19. O texto é assim: vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Tá bom? Olha isso, né? Então, manda aqui amar a esposa e diz assim: não vos irriteis contra ela, não fique irado contra ela. Você não pode ficar irritado contra ela, né? A Bíblia coloca falando, olha, trate ela como um vaso de honra, né? A parte frágil dentro da relação. Eu me lembro de um aconselhamento que eu estava dando e a pessoa, o homem, ele era muito abusivo no tratamento com a esposa. Ele havia servido o exército e ele tinha todo aquele aspecto, né, de disciplina do exército. E nós estávamos no aconselhamento e ele olhou para ela e fez, cala a boca. Aí eu falei, não, pera, calma, não é assim não é cala a boca. Com quem que você acha que você está falando? Ela está vestida de verde? Ela é algum subordinada sua do exército? Não é a sua esposa, é a sua mulher, né? E naquele dia ele ficou assustado, bravo comigo, mas eu não tenho medo de homens que ficam bravos porque eu falo a verdade. Podem até me matar, não tem problema. Na verdade, nós homens precisamos tratar a nossa esposa com cuidado, né? Com cuidado, de fato sermos, né? Tem uma aula dentro dos 30 dias que eu falo sobre o amor romântico dentro do casamento e é algo incrível. Então, nós precisamos. Então, é a questão do tratamento. É cada um entendendo o seu lugar, tá bom? Cada um entendendo o seu lugar. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. O texto diz assim, olha só: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, olha só, falamos aqui o papel da mulher, o papel do homem, como ambos devem se tratar, como ambos devem, né, se respeitar. E aí é o seguinte, às vezes, né, eu costumo dizer o seguinte: quando o apóstolo Paulo fala ireis, mas não pequeis, ele diz, olha, não deixe que a ira ganhe uma proporção, uma extensão. Você pode ficar irado, mas não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ele não está falando sobre o sol, ele tá falando do tempo que você vai ficar com raiva, vai ficar irado. E aí é interessante, porque o que é que pode estragar o sexo no casamento? Por exemplo, você irou, mas não pecou, então pronto. Né? Se você sabe que a mulher, ela não é estimulada visualmente, né? Ela é carinho, carícias, né? Leva mais tempo. O pastor Josué Gonçalves fala, aliás, o pastor Cláudio Duarte, né? Ele fala que a mulher é um fogão a lenha, né? E o homem é um fogão a gás. Então a mulher é mais pelo toque, pela carícia, o homem é mais pela visão. Então o homem, ele é mais imediatista nessa questão sexual. E aí quando nós olhamos para esse texto que o apóstolo Paulo está falando, vocês podem irar, mas não pequem. Tem homens que estão irados e ainda assim quer ter a mulher em submissão a ele, né? Ele está irado, ele não perdoa o egoísmo dele, a prepotência, a soberba dele faz com que a ira se estenda, né? E aí ele quer ter a mulher em submissão a ele, né? Não vou falar do homem aqui não, eu vou me privar de falar aqui a respeito do homem, porque o homem, ele precisa suportar tudo, ele é o macho da história. Então, agora os homens não vão gostar de mim, tá bom? Mas você vai entender, é coisa de macho. Tá? Então Paulo fala, ireis, mas não pequeis, não deixe sol. Então ele fala, não estenda essa ira, essa raiva. A mulher da mesma forma, você também não pode deixar essa ira se estender, porque você sabe que esse sentimento no seu coração tira você da intimidade com seu esposo.
Esse sentimento no coração do homem tira a esposa da intimidade com o homem. Então, nós precisamos identificar essas discussões vãs. Podemos ficar irados por um tempo, ter raiva, mas precisamos logo resolver esse conflito. Bom, entendendo. Bom, isso está se estendendo, pastor Elias. Hoje está numa situação que está insuportável. Eu digo para você, nunca é tarde para buscar ajuda de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também... Nós estamos lidando com o pecado aqui. Quando você ira e você deixa essa ira se estender, virando amargura, tristeza profunda, você sabe, é um pecado. Ai, pastor, mas ele me magoou demais. Ai, pastor, mas ela me magoou demais. Vocês precisam resolver essa treta. Então, pronto, ficou irado? Precisa ter prazo de validade essa ira. Não pode se estender muito para isso não virar uma raiz de amargura, uma tristeza, a ponto de isso privar vocês da relação sexual. O homem, eu vou falar por experiência própria, ele até funciona, mas a mulher é muito difícil funcionar quando emocionalmente ela está arrebentada. Claro que o homem também, dependendo do nível de impacto emocional, ele também fica prejudicado na relação, né? Tá? Então, olha só, nunca é tarde para buscar ajuda. Deus, ele nos perdoa, Jesus, ele nos perdoa. Então, vá lá, confesse a sua culpa, o seu pecado ao Senhor. Fale, Senhor, eu fiquei irada com ele, eu fiquei irado com ela, mas, Senhor, eu não quero ficar assim, me ajude a perdoar. E depois você se volta para o seu cônjuge e fala, não, desculpa, eu quero pedir perdão, eu fui deselegante com você, da mesma forma a esposa aceite o perdão, tá? Bom, pastor, a coisa continuou difícil. Bom, procure um mentor, procure alguém que você possa se aconselhar. Agora eu posso te falar qual é o melhor mentor para você. Não é aquele que está na igreja, não é aquele que está fora da igreja, que de repente você vê valores, princípios e tal, mas o mentor que você procura é aquele que está mais próximo da palavra. Se existe alguma situação que não pode ser junto, vá só. Procure alguém e converse só. Alguém que seja maduro o suficiente para lidar com esta crise. Agora, se é algo que precisa ser resolvido entre vocês, orem para que Deus dê maturidade, para que ao ouvir o que precisa ser ouvido, você consiga lidar com essa informação e perdoar e terminar tudo bem. Tá bom? Então procure aí ajuda, procure alguém de confiança que você possa resolver. Querido, não perca a esperança. Minha irmã, não perca a esperança. Tá bom? Eu quero declarar em nome de Jesus que esse vídeo ele vai abençoar a vida de vocês e eu quero muito, sempre trabalho com tarefas, né? E façam isso, vá lá, talvez foi uma fala imprópria, né? A Bíblia diz que nós pecamos muito no falar, mas nós somos imperfeitos, tá bom? Então vá lá, converse com o seu cônjuge e resolva logo isso aí. Se há alguma forma de renovar o seu casamento, ai, pastor, eu tô muito cansada no meu casamento. Ai, pastor, eu preciso de uma viagem. Pastor, eu preciso ir pros States, eu preciso ir para um lugar onde eu vou e tal. Não, eu diria para você, quando você voltar, o problema vai continuar lá. A melhor forma é você lidar com a situação, resolver a situação através da renovação da vossa mente, né? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 12:2, quando ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então comece renovando aqui, que esse vídeo seja um começo para vocês renovarem a mente de vocês, tá bom? Pega esse vídeo, depois pega o link dele, manda pro seu esposo, de repente isso vai ajudar você, já é um meio caminho andado, tá bom? Renovem a mente de vocês. Pastor, mas são pensamentos, pastor, que criou uma fortaleza, é como uma fortaleza na minha mente, o tempo todo esses pensamentos estão lá. Então, para você
2 Coríntios capítulo de número 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, levando a nossa consciência à obediência de Cristo. Então eu quero declarar em nome de Jesus, se você não pode, você precisa de ajuda, e a palavra de Deus, ela é uma ajuda. Se você quer algo mais, e aí eu pergunto, né? Porque às vezes as pessoas põem preço, elas vão fazer uma viagem para longe de 10 mil reais, mas não querem investir no seu casamento. Se você quer saber como é que essa plataforma funciona, como é que funciona esse desafio de 30 dias para casais, o link vai estar aqui na descrição deste vídeo. Beleza? E para os casais que já estão fazendo e que acabaram de assistir esse vídeo, beijo pra vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo, se você viu, de alguma forma te abençoou, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, tá bom? Se inscreva no canal, acione o sininho e vamos em frente aí, tá bom, queridos? Deus abençoe, paz, tchau, não pare o sexo por causa da ira.